O Deus da Bíblia é conhecido por sua misericórdia infinita. Ele perdoou assassinos, ladrões e até os homens que pregaram Jesus na cruz. Mas havia uma nação que ele se recusou a perdoar. Uma nação tão profundamente corrompida que Deus emitiu um decreto diferente de tudo que existe nas Escrituras. O decreto era absoluto, sem misericórdia, sem prisioneiros, sem exceções. O nome dessa nação era Amaleque. E a história do que eles fizeram, do que Deus ordenou e do que aconteceu quando um rei se recusou a obedecer, é a história mais perturbadora de toda a Bíblia. Para entender Amaleque, é preciso entender o mundo logo após o Êxodo. O Egito não era uma potência regional menor. Era a superpotência indiscutível do mundo conhecido. O exército mais sofisticado, a economia mais avançada, as cidades mais fortificadas da antiguidade. E o Deus de um povo de escravos acabara de humilhá-los publicamente. 10 pragas que desmantelaram a teologia egípcia, uma divindade de cada vez. O Mar Vermelho se abrindo e depois se fechando sobre a mais elite força de carros de guerra do mundo antigo. O maior exército da terra engolido pelas águas em uma única tarde. O choque desse evento viajou por todo o antigo Oriente Médio. A Bíblia registra com precisão absoluta o efeito dessa notícia. Os cananeus ouviram e seus corações derreteram de terror. Os moabitas foram paralisados de pavor. Os filisteus tremeram. Cada nação que recebeu o relato do que aconteceu no Mar Vermelho entendeu uma coisa com total clareza. Havia um Deus marchando pelo deserto com aquele povo, e esse Deus não devia ser testado. Cada nação compreendeu isso. Cada nação recuou com medo. Amaleque marchou diretamente para o deserto para provocar uma briga. Eles não desafiaram os guerreiros na frente da coluna israelita. Não enviaram declaração formal de guerra. Eles circularam por trás da coluna como predadores, separando os mais fracos do rebanho. Encontraram os retardatários, os doentes, os idosos, as mulheres grávidas, arrastando crianças pela areia na retaguarda de uma coluna de 2 milhões de pessoas. Seres humanos que não tinham mais nada. Sem forças, sem armas, sem capacidade de se defender. Deuteronômio 25, 17-18, registra com devastadora clareza. Eles atacaram a retaguarda. Todos os que estavam fracos e cansados e não temeram a Deus. Essa última frase é a chave. Não temeram a Deus. Cada outra nação havia olhado para as evidências do Egito e chegado a uma conclusão racional e autoprotetora. Esse Deus é real e é perigoso. Amaleque olhou para as mesmas evidências e fez um cálculo completamente diferente. Eles não estavam confusos sobre o poder de Deus. Não eram ignorantes do que aconteceu no Mar Vermelho. Eles sabiam e atacaram mesmo assim. Isso não foi um engajamento militar. Foi terrorismo predatório contra os indefesos em desafio direto a um Deus que eles sabiam existir. Essa distinção é fundamental. Amaleque não era uma nação que não havia ouvido. Era uma nação que havia ouvido, compreendido e escolhido a oposição. Há um detalhe enterrado no texto que a maioria das pessoas ignora completamente. O ataque amalequita acontece em Êxodo 17:8. Mas observe o que acontece no versículo 7, imediatamente antes do ataque. Os israelitas estavam acampados em Refidim e discutiam com Moisés. Questionavam se Deus realmente estava com eles. Fizeram a pergunta que se tornaria a mais perigosa de sua história: o Senhor está entre nós ou não? O ataque vem no versículo seguinte. No hebraico antigo, o sistema numérico, conhecido como gematria, atribui valores numéricos às letras. O valor numérico da palavra hebraica Amaleque é 240. O valor numérico da palavra hebraica Safek, que significa dúvida, também é 240. São numericamente idênticas. Isso não é coincidência na tradição interpretativa hebraica.
É uma assinatura teológica codificada no próprio texto. O espírito amalequita não ataca quando você está forte. Ele não ataca quando sua fé está clara e sua confiança em Deus é firme. Ele lança sua emboscada no exato momento em que você começa a perguntar se Deus está realmente com você. O ataque em Refidim não foi aleatório, foi cronometrado. Israel expressou dúvida e Amaleque apareceu. Os dois compartilham a mesma identidade numérica, porque são espiritualmente a mesma coisa. A dúvida abre o portão. Amaleque entra por ele. A resposta de Deus ao ataque está registrada em Êxodo 17:14. Ele não ordena simplesmente um contra-ataque. Ele faz uma declaração. Ordena a Moisés que escreva como memorial, que repita aos ouvidos de Josué. Ele apagará completamente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E então, no versículo 16, ele faz o juramento. Jura por seu próprio trono. Terá guerra com Amaleque de geração em geração. Isso não foi uma política militar. Foi um veredito cósmico emitido do trono do universo. Amaleque havia olhado para o Deus vivo, entendido exatamente quem ele era e escolhido atacar os mais fracos do seu povo para provar que ele não podia protegê-los. Se inscreva no manuscrito abissal e ative o sininho agora. Essa história está apenas começando. E o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você lê a Bíblia. 400 anos se passaram. A geração do deserto morreu. Josué combateu e parcialmente subjugou Amaleque, mas não concluiu o comando. Os juízes vieram e foram. E então Israel exigiu um rei. Deus lhes deu Saul de Benjamim, um homem, uma cabeça acima de todos os outros em Israel, ungido com óleo e cheio do Espírito. O primeiro rei da nação da aliança. Era um homem feito para a grandeza, forte, imponente, escolhido divinamente para uma missão que atravessava 4 séculos de história acumulada. E Deus veio a Saul com a conta que havia se acumulado por 4 séculos. 1 Samuel 15:3. A palavra do Senhor através do profeta Samuel era inequívoca. Vai agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tem. Não o perdoes. Mata tanto o homem como a mulher, a criança e o lactente, o boi e a ovelha, o camelo e o jumento. Este não era um comando complexo que exigia interpretação. Era o veredito de 400 anos de Êxodo, 17 sendo entregue ao homem com a autoridade e o exército para finalmente executá-lo. Saul mobilizou 210.000 soldados, marchou contra Amaleque, lutou e venceu. O exército amalequita foi esmagado. Por qualquer medida militar convencional, a campanha foi um sucesso. E então Saul cedeu. Poupou o rei amalequita Agag, poupou o melhor do gado. As coisas que eram boas e valiosas, ele se recusou a destruir. Apenas o que era sem valor e desprezível, ele efetivamente devotou à destruição. Como o texto registra com ironia devastadora, guardou o melhor, matou o resto. Executou a letra do comando de Deus, onde não lhe custava nada, e o ignorou exatamente onde custaria algo. Mas o detalhe que expõe a verdadeira natureza do fracasso de Saul não é a preservação de Agag, é o que ele fez imediatamente depois. 1 Samuel 15:12. Antes que o profeta Samuel pudesse ao quem colou para entregar a resposta de Deus, Saul já havia seguido em frente. Havia ido a Carmelo e lá ergueu um monumento em sua própria honra. Leia isso com atenção. Saul vence uma batalha em obediência direta a um comando divino. Executa parcialmente esse comando. Poupa um rei demoníaco que foi ordenado a destruir. E então, enquanto o sangue de Agag ainda está fresco na areia, escapa para erigir uma estátua a si mesmo. Isso não era confusão, não era um julgamento de campo de batalha feito sob pressão. Era um homem que entendia exatamente o que Deus queria. Decidiu que sua própria reputação importava mais. Usou a vitória para construir sua marca pessoal. E manteve o rei inimigo vivo como um troféu humano
para exibir a uma audiência admiradora. Ele trocou a aprovação de Deus pelo aplauso dos homens. E então veio o momento da confrontação. Quando Samuel chega e Saul o saúda com as palavras: "Realizei o mandamento do Senhor", a resposta de Samuel é uma das linhas mais devastadoras de todo o Antigo Testamento. Então, que balido de ovelhas é esse que ouço? Que mugido de bois é esse que escuto? As evidências da desobediência de Saul eram audíveis antes que ele terminasse sua frase. Você não pode argumentar com o gado. Samuel entrega o veredito que definirá o resto da vida de Saul. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. O reino é arrancado das mãos de Saul nesse momento. Não eventualmente, não condicionalmente, permanentemente, uma decisão tomada em um campo de batalha, em um momento de compromisso movido pelo ego, perdeu o trono de Israel para sempre. Mas ainda havia Agag. Saul havia poupado. Saul não conseguia se forçar a executar o veredito divino sobre um rei capturado. Porque reis não matam outros. Reis na frente de multidões se querem ser celebrados. Samuel não tinha tal hesitação. Mandou trazer Agag à sua presença. E o texto registra sem drama. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Não executado, não posto à morte. Despedaçado, Samuel entendeu o que Saul se recusou a entender. Você não pode negociar com um câncer. Não poupa uma raiz, porque a raiz parece administrável. Não mantém um rei demoníaco vivo, porque matá-lo em público parece desconfortável. O comando era destruição total por uma razão. Obediência parcial não é uma forma menor de fidelidade. É uma coisa completamente diferente. Agag estava morto. A ameaça parecia encerrada. Mas Saul havia esperado tarde demais. Entre a vitória e a execução. Entre o momento em que Deus ordenou a destruição total e o momento em que Samuel finalmente a realizou. Algo havia sido silenciosa, invisivelmente posto em movimento. Uma semente havia sido plantada no escuro que não mostraria seu rosto por mais 5 séculos. Avance para o fim da história de Saul. O homem ungido rei de Israel está no Monte Gilboa, cercado pelos exércitos filisteus. A batalha virou completamente contra ele. Seus filhos estão mortos. Seu exército está destruído. Ele está ferido por arqueiros, sangrando em uma encosta, observando tudo que construiu desmoronar em uma única tarde. Ele pede ao seu escudeiro que o atravesse com uma espada, para que os filisteus não possam capturá-lo e fazer troça de sua morte. O escudeiro se recusa. Então Saul cai sobre sua própria espada, e o primeiro rei de Israel morre sozinho em uma montanha, despojado de seu exército, de seus filhos, da voz profética que o guiara, do espírito que o ungira. Um catador de campo de batalha o encontra. O homem vê que Saul ainda não morreu de todo e desfere o golpe final. Tira a armadura do corpo. Tira a coroa real da cabeça do rei morto de Israel. E quando traz a coroa a Davi, e Davi pergunta de onde ele é, o homem responde com 3 palavras que deveriam parar cada leitor completamente. Sou o Amalequita. O exato inimigo que Saul se recusou a destruir voltou para se erguer sobre seu corpo sangrando e retirar a coroa de sua cabeça. O pecado específico que ele escolheu proteger, em vez de eliminar, retornou para terminar o que Saul havia iniciado no Monte Gilboa. Ele não morreu nas mãos de um filisteu. Não morreu pela espada de um israelita rival. O golpe final na vida de Saul de Benjamim foi desferido pelo povo que ele havia sido especificamente comandado a apagar da história humana. O povo que havia escolhido poupar porque seu rei fazia um troféu útil. A poesia aterrorizante da justiça de Deus não requer comentários, requer apenas observação. Saul se recusou a matar os amalequitas para proteger seu ego. O espírito amalequita que manteve como troféu voltou e roubou sua coroa. O exato pecado que se recusou a destruir tornou-se
o exato instrumento de sua destruição, não como metáfora, não como princípio teológico ilustrado por uma história. Literalmente, um homem que se identificou como amalequita ficou sobre o corpo sangrando do primeiro rei de Israel e lhe retirou a coroa enquanto ele ainda morria. A lição não precisa ser explicada. Precisa ser sentida. A coisa que você se recusa a matar não ficará onde você a deixou. Não permanecerá contida no espaço que você lhe atribuiu. Crescerá no escuro e voltará para o que você mais valoriza. Saul manteve Agag. E anos depois, o povo de Agag estava sobre o corpo de Saul. O pecado que você poupa hoje não vai te agradecer pela sua misericórdia. Vai usar sua misericórdia contra você. Depois da morte de Saul, o mundo seguiu em frente. Davi tornou-se rei. Salomão construiu o templo. O reino se dividiu. As tribos do norte caíram para a Síria. Jerusalém resistiu. Depois, Jerusalém caiu. O Império Babilônico surgiu e o povo de Deus foi arrastado para o exílio em correntes. A Babilônia caiu para a Pérsia. Os persas tornaram-se a potência dominante do mundo conhecido. Gerações nasceram em cativeiro e morreram em cativeiro e foram substituídas por gerações que jamais haviam visto a terra sobre a qual seus ancestrais choraram. E ao longo de tudo isso, os amalequitas desapareceram do registro histórico. Sem mais ataques pelo deserto, sem mais ataques pela retaguarda aos retardatários. O nome aparecia cada vez menos. A história de Saul e Agag desvaneceu em uma nota de rodapé histórica, empoeirada em uma nação que tinha catástrofes maiores para processar. O mundo esqueceu Amaleque, mas o pecado não morre de velhice. Não desvanece porque ninguém está prestando atenção nele. Não se dissolve em irrelevância, apenas porque a geração que o criou se foi. A semente que a desobediência de Saul plantou quando ele escolheu um troféu em vez de obediência. Quando manteve a raiz viva porque destruí-la era inconveniente, essa semente ainda estava no chão, silenciosa, escura, paciente. Deixe seu like se essa história está te impressionando. Você já conhecia essa conexão entre Saul e Amã? Me conta nos comentários de onde você está assistindo. A raiz de Agag estava fermentando nas sombras. 5 séculos se passaram. 5 séculos de império surgindo e desmoronando, de profetas advertindo e sendo ignorados, de exílios e retornos, e reconstruções parciais e alianças comprometidas. 5 séculos da maquinaria lenta e moedora da história antiga girando enquanto ninguém observava a coisa específica que Saul havia se recusado a terminar. E então o silêncio se quebrou. Não se quebrou silenciosamente. Não se anunciou com uma escaramuça em uma fronteira distante ou um incidente político menor que pudesse ser administrado. Quando a maldição adormecida despertou depois de 5 séculos, não veio por uma tribo, ou uma aldeia, ou um posto militar. Veio por cada homem, mulher e criança judeus na face da terra simultaneamente. Com um decreto legal respaldado pela plena autoridade administrativa e militar do maior império do mundo conhecido. O Império Persa, em seu apogeu, controlava aproximadamente 40% da população global. Cada estrada, cada cobrador de impostos, cada soldado, cada governador em 40% do mundo humano respondia a um único trono. E alguém havia convencido aquele trono a assinar uma ordem de morte com cada nome judeu nela. 5 séculos de silêncio não haviam matado o espírito amalequita. 5 séculos lhe haviam dado tempo para escalar, encontrar os corredores certos de poder, posicionar-se na mesa certa no palácio, certo no momento certo da história, para esperar até que pudesse atacar, não com ataques no deserto contra retardatários, mas com um império por trás e um selo real na papelada. Saul pensou que estava lidando com um inimigo militar. Pensou que o pior resultado de sua desobediência seria um rei capturado e algum gado que deveria ter sido destruído. Não tinha estrutura para entender que a semente que se recusou a arrancar
em um acampamento no deserto em 1000 a.C., gastaria 500 anos desenvolvendo raízes fundas o suficiente para se enrolar na garganta de uma civilização inteira. A semente de Agag estava desperta, e quando abriu os olhos nas cortes da Pérsia, estava olhando para um alvo que Saul jamais imaginou que sua desobediência pudesse ameaçar. Estava olhando para a linhagem que produziria o Messias. Por séculos, ninguém registrou o que aconteceu com os descendentes de Agag depois que Samuel o despedaçou em Gilgal. O registro fica silencioso. Nenhum censo, nenhuma genealogia, nenhuma nota histórica rastreando a sobrevivência de sua linhagem através das convulsões dos 500 anos seguintes. Existia como uma lacuna no registro, o tipo de lacuna que a história produz quando uma história parece ter terminado. Mas Deus não perde o rastro de linhagens. E o livro de Ester se abre na corte do rei persa Assuero. E nessa corte entra um homem que se tornará o ser humano mais perigoso do mundo antigo. Seu nome é Amã. Ele é o oficial mais poderoso do Império Persa, segundo apenas ao próprio rei. Tem o ouvido do monarca mais poderoso da terra. Tem os recursos, a autoridade e a ambição para traduzir ressentimento pessoal em política imperial. E ele tem um ódio específico, consumidor e irracional por um homem judeu específico, chamado Mardoqueu, que não se curva diante dele quando passa. O ódio é desproporcional desde o início. A recusa de Mardoqueu em se curvar é um insulto pessoal, mas a resposta de Amã não é pessoal. Ester 3:6 registra que pareceu desprezível a Amã por mão somente em Mardoqueu. Ele queria mais. Decidiu destruir todos os judeus, todo o povo de Mardoqueu, por todo o reino de Assuero. Da recusa de um homem se curvar a um decreto real para o genocídio global simultâneo de um povo inteiro. A escalada não é racional, não é proporcional. É algo mais antigo e mais profundo do que cálculo político. Agora leia Ester 3:1. Quem era Amã? Amã, o Agagita. Agagita, um descendente direto do rei Agag, o exato rei que Saul manteve como estimação 500 anos antes. A raiz que Saul se recusou a arrancar em 1000 a.C. havia passado 5 séculos, crescendo no escuro, e havia produzido um homem à direita do trono persa, com uma pena na mão e um decreto de genocídio à sua frente. O decreto vai por cada província do Império Persa. Ester 3:13. Em uma data específica, cada homem, mulher e criança, judeus, em cada território sob controle persa, deveria ser morto. Não deslocado, não escravizado, morto, e suas posses seriam saqueadas por quem realizasse a execução. O édito é selado com o anel do rei. Sob a lei persa, um decreto real selado com o anel do rei não pode ser revogado. É permanente, é legal e tem a maquinaria do império mais poderoso da terra por trás de si. Agora, siga a cadeia. Se o decreto de Amã tivesse sucesso, a população judaica do Império Persa seria erradicada. A tribo de Judá estava entre eles. Se a tribo de Judá fosse erradicada, a linhagem do rei Davi seria cortada. Se a linhagem do rei Davi fosse cortada, a linha genealógica que Mateus uma traça de Abraão através de Davi, através do exílio babilônico, diretamente até José, o marido de Maria, seria severa. E se essa linha fosse severa, Jesus Cristo jamais nasceria. Deus não estava sendo cruel em 1 Samuel 15. Deus, olhando por todo o arco da história, de um ponto de vantagem que vê 500 anos tão claramente quanto 5 minutos, estava emitindo um veredito preventivo sobre uma linhagem que um dia estaria em um palácio persa com uma pena na mão e um decreto projetado para apagar o Messias da história humana. Seu comando para destruir Amaleque completamente não foi seu momento mais severo, foi seu ato mais misericordioso
em direção à humanidade. A severidade contra uma nação foi graça para toda a nação que jamais precisaria de um Salvador. E então veja quem Deus usou para deter Amã, Ester 2:5. Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, um benjamita da família de Quis, a exata mesma família tribal de Saul, filho de Quis. Deus olhou para o fracasso catastrófico de Saul e levantou um homem da mesma linhagem, da mesma família, para ficar na brecha que a desobediência de Saul havia aberto. Mesma família, mesmo inimigo. 500 anos depois, resultado diferente. Mardoqueu não poupou Amã. Ester não negociou com o decreto. A linhagem agagita foi cortada nas cortes da Pérsia por um benjamita da família de Quis e uma mulher judia que estava disposta a arriscar sua vida para terminar o que o primeiro rei de Israel se recusou a completar. A correção de Deus ao fracasso de Saul foi cirúrgica, geracional e completa. Mas a linhagem antiga fez uma tentativa final. Avance para Belém. Jesus nasce e em poucos meses um rei emite uma ordem para o massacre em massa de cada criança do sexo masculino em Belém com menos de 2 anos de idade. Seu nome é Herodes. Ele é um idumeu, um idumita. E Amaleque descendia do neto de Esaú, enquanto Edom descendia do próprio Esaú. Ramos diferentes, mesma raiz. A inimizade antiga contra a semente do povo da aliança marchou todo o caminho, desde uma emboscada no deserto em Êxodo 17 até uma manjedoura em Belém, usando um nome diferente, mas carregando a mesma assinatura espiritual. A disputa de sangue que começou quando Amaleque atacou os retardatários no deserto seguiu a linhagem messiânica por 1000 anos e tentou, uma última vez, cortá-la na fonte. Falhou. O leão da tribo de Judá ressuscitou dos mortos e a antiga disputa de sangue terminou com sua derrota escrita permanentemente na história humana. Agora, olhe para a sua própria vida. Você não luta contra amalequitas físicos, mas o espírito amalequita não é uma relíquia histórica. É o padrão da coisa não tratada. O compromisso que você fez e chamou de misericórdia. O pecado que está mantendo vivo, porque destrui-lo publicamente, parece desconfortável, e mantê-lo privadamente parece administrável. O Agag, que você acorrentou em um quarto dos fundos de sua vida, porque ele faz um troféu útil, e você não está pronto para pagar o custo social de realmente terminar o trabalho que Deus lhe deu. Saul não achava que estava tomando uma decisão catastrófica. Achava que estava sendo razoável. Achava que estava exercendo julgamento matizado em uma situação complexa. Achava que a lacuna entre o que Deus ordenou e o que ele realmente fez era pequena o suficiente para não importar. Manteve um rei, poupou algum gado. Ergueu um monumento para fazer com que a lacuna parecesse não existir. E 500 anos depois, o descendente de Agag estava em um palácio persa com uma pena na mão, e o nome de cada pessoa judia viva, escrito em uma ordem de morte. O pecado que você se recusa a matar hoje se tornará o exato pecado que caçará seus filhos amanhã. Saul achava que estava sendo misericordioso com Agag. Não estava sendo misericordioso, estava sendo infiel. E sua infidelidade a um comando que parecia excessivo quase custou a toda a raça humana o seu salvador. Você não pode negociar com o câncer. Não pode colocar um espírito amalequita em uma coleira e esperar que ele fique preso. O que você hoje compromete não permanecerá do tamanho que está hoje. Crescerá no escuro, subirá em direção ao poder e voltará para o que você mais valoriza com mais autoridade do que tinha, quando você primeiro decidiu poupá-lo. Qual é o seu Agag? Você não enfrenta isso sozinho. O espírito amalequita se alimenta de dúvida. Ataca pela retaguarda, visando os exaustos e os fracos, e aqueles que perguntam se Deus está realmente presente. Essa é sua estratégia. Não mudou em 3000 anos, porque não precisa. Funciona.
Mas a obra consumada de Jesus, Cristo, não é uma postura defensiva, não é um escudo que aguenta enquanto sua fé aguenta. É uma vitória completa sobre cada força espiritual que jamais se moveu contra o povo da aliança de Deus na cruz. O leão da tribo de Judá não negociou com o inimigo, não poupou o que deveria ter sido destruído, não ergueu monumentos à sua própria misericórdia, enquanto deixava a raiz intacta. Ele o esmagou finalmente, completamente, racionalmente, através do seu sangue. Você foi dado autoridade para lidar com as fortalezas amalequitas em sua própria vida, da forma como Samuel lidou com Agag. Não com negociação, não com compromisso administrado, com obediência completa, decisiva e custosa. O mesmo Deus que levantou Mardoqueu, da família de Quis, para terminar o que Saul se recusou a fazer, está observando sua história. O mesmo Deus que conduziu a sobrevivência da linhagem messiânica através de 1000 anos de emboscadas e decretos e espadas, sabe exatamente o que sua desobediência deixou vivo. E sabe exatamente o que sua obediência ainda poderia realizar. A história de Amaleque não é apenas a história de uma nação destruída. É o espelho mais preciso que a Bíblia jamais ofereceu para cada alma que luta com um compromisso que parece pequeno o suficiente para ser mantido. Saul parecia razoável. O gado parecia valioso. Agag parecia administrável. E nenhuma dessas percepções era verdadeira. Elas eram as mentiras que o espírito amalequita conta a cada geração de homens e mulheres que estão a um ato de obediência de fechar algo que há muito deveria ter sido fechado. O que parece razoável para você agora pode estar plantando uma semente que sua família colherá com lágrimas. Cada nação que testemunhou o Êxodo entendeu que a presença de Deus era real. Amaleque foi a única que escolheu atacar de qualquer maneira, e nisso reside a distinção que define todo o arco da história. Não é a força do inimigo que determina seu destino. É se você escolhe honrar completamente o que Deus ordenou completamente, mesmo quando a obediência parcial parece suficiente. Josué lutou. Os juízes guerrearam. Saul marchou com 210.000 homens. Cada geração tinha uma oportunidade de fechar o capítulo de Amaleque definitivamente. Cada geração parou antes da linha final, e cada parada abriu uma lacuna através da qual o espírito sobreviveu mais uma geração, encontrou mais um corredor de poder, esperou mais uma oportunidade de escalar. A semente que sobrevive à desobediência de uma geração se torna a ameaça da próxima. Isso não é princípio abstrato, é o registro histórico literal da linhagem de Agag de Gilgalas Cortes persas, de uma execução adiada ao maior decreto de genocídio da história do Antigo Testamento, de um rei poupado a uma pena, assinando a morte de cada descendente da aliança na terra. O que Saul deixou viver cresceu até uma escala que ele não podia ter imaginado, e foi apenas a intervenção providencial de Deus, operando através de um benjamita da mesma família de Saul e de uma mulher judia de coragem extraordinária, que impediu que a desobediência de um homem reescrevesse toda a história da redenção. Isso é o que está em jogo quando Deus emite um comando que parece severo. Não é crueldade. É cirurgia. É a mão do Criador operando em dimensões temporais que nenhum ser humano pode rastrear sozinho, removendo da linha do tempo a coisa que, se deixada crescer, se tornará o instrumento de uma destruição que transcende qualquer cálculo individual. A misericórdia de Deus para com a humanidade às vezes parece dureza para com aqueles que ele ordena remover. Amaleque não foi o único inimigo de Israel, mas foi o único que recebeu um decreto de apagamento eterno. Porque Amaleque não era apenas um inimigo militar, era a personificação de uma escolha espiritual. Conhecer Deus, entender seu poder e escolher a oposição de qualquer maneira. É o espírito que existe em todo o coração que ouviu a verdade, a compreendeu e recuou para o compromisso
porque a obediência total custa demais. Obrigado por assistir até aqui no Manuscrito Abissal. Se essa história conectou pontos que você nunca havia visto antes na Bíblia, compartilhe com alguém que precisa ver isso. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Que Deus lhe dê coragem para lidar com seus agagues completamente, antes que eles cresçam além do que você pode imaginar.